A irmã Eva devia saber cantar, né? Não, porque eu botei nesse escala assim, era a família 3 dias, a irmã Ana Lívia passou a ideia dos 3 dias, aí eu botei ela pregando e Felipe cantando, né? Aí se eu vou pregar, bota o mundo. Aí se eu vou botar a irmã Everalda, a irmã Eva também cantando, né? Mas a irmã Everalda disse que ele faz tudo, né? Canta, prega, faz tudo. Aí ela agradece. Feliz sábado a todos, bom dia. Agradecer o irmão Nereu ali. Ele deu uma liçãozinha para a gente sortear. Próximo sábado eu vou sortear uma liçãozinha para o próximo trimestre, tá? Eu acho que a pessoa que mais me conhece, mais tempo nessa igreja é o irmão Nereu, tá? O irmão Nereu me conheceu quando eu tinha 8 anos. Não quiser saber dos meus pecados da infância, o irmão Nereu me conhece, né? Amém? Gente, vamos. Baixa um pouquinho no microfone, por favor. É porque eu tive que estar bem na mesa e ficou com essa distorção. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. É lá no finalzinho da Bíblia, lá perto de Timóteo, de Filipenses, já por voltando, né? E depois de Coríntios. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. O tema que eu vou falar hoje é sobre escolha a gratidão. O primeiro tema ontem foi escolha bons pensamentos. Eu vou estar vindo fazendo escolha a gratidão. E amanhã vai ser confiança, escolha a confiança. Todo mundo encontrou? Alguém está com dificuldade? Se você tiver com dificuldade, levanta a mão, seu irmão da direita e da esquerda pode te ajudar aí, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Fechamos nossos olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai, estamos nesse segundo dia do propósito da família, a chave da felicidade. E te pedimos agora a direção, tanto para mim poder passar a tua mensagem, Senhor, como também de cada um de nós entendermos a mensagem. Tome tuas mãos a nossa vida e continua nos abençoando, Deus. Eu peço uma oração especial pela família do irmão Roberto, passando esse momento de luto. Essa semana foi uma semana difícil, tivemos algumas perdas, mas a tua palavra fala que é necessário, mas também fala que para onde nós iremos não haverá nem pranto, nem choro, nem dor. Então louvado e agradecido seja o teu nome. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém? O sermão hoje ele é voltado para a palavra escolha a gratidão. E por que esse tema voltado para a família? O material da igreja ele vai levar a gente a entender que por mais que nós convivemos com o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, os entes queridos, nós não somos o quê? Perfeitos. Nós temos falhas. Mas o que nós temos que tirar dos nossos entes queridos é a gratidão pelos valores e pela presença de cada um. E aí, antes da gente entrar aí em Tessalonicenses, eu vou falar uma palavra que a gente está acostumado a falar ela, mas a gente não entende muito ela. Quando a gente faz um favor para alguém ou uma coisa que a gente gostou, o que é que a gente fala para a pessoa? Muito obrigado ou muita obrigada, não é isso? Só que essa palavra, ela tem um significado invertido. Eu estava vendo a mensagem do pastor falando. Você já entendeu que a palavra obrigado, na verdade, a gente usa como educação, né? Diz, olha, eu fiz isso para fulano e ela nem agradeceu, nem deu um obrigado. Só que a palavra é obrigado, é uma forma de obrigação. Percebeu? Muito obrigado ou muito obrigada. Só que o inverter na palavra obrigado, na verdade, você está dando um agradecimento. Você está agradecendo, mas usando a palavra como se fosse obrigação. E eu achei interessante que isso é mesmo. Quando alguém
faz algo para a gente quando fica agradecido, em gratidão, aí a gente diz o quê? Obrigado. Só que a palavra obrigado é que às vezes aquela pessoa teria que fazer por obrigação. E Deus na nossa vida, Ele faz com gratidão. E também nós para Deus fazemos com gratidão. O irmão que fica na recepção, que faz serviço de canto, louvor especial, que participa do sermão, tudo nós fazemos em gratidão. Então eu queria dar essa ênfase à palavra que a gente fala obrigado, que é mais uma educação formal, mas na verdade é quando você está o quê? Agradecido. E aí agora vai entrar aqui no tema Tessalonicenses. Aqui é Paulo. Paulo vai dar alguns preceitos para os irmãos ali da igreja de Tessalonicenses e diz assim: agora vós, rogamos, irmão, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e os que tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortai-vos também, irmão, a quem admoestei os insubmissos, consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. E aí vem o versículo 18 que diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, e julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Obstinai-vos de toda forma do mal. Aqui, esse versículo aqui, ele está falando que nós, irmãos, deveremos ter respeito e reverência com os líderes da igreja daquela época. E no final ele diz: não apaguei o Espírito, ou seja, não deixe que o Espírito Santo seja apagado em vós, mas que nós devemos ser o quê? Gratos. Ali, Paulo estava pedindo para que as pessoas fossem gratas à liderança daquela igreja daquela época, que não olhasse ali os irmãos e submissos, né? Às vezes quando a gente batiza um recém-chegado na igreja, ele ainda vai apresentar alguns defeitos ali, os desvios de valores, de função, e ele diz que nós devemos orar esses irmãos com carinho e cuidar deles, sermos gratos. E aí a mensagem da igreja, ela diz que nós temos que trazer isso para dentro do nosso lar. E na mensagem fala de 3 exemplos: do marido, da esposa e do filho. O marido, às vezes, ele é duro no falar com a esposa ou com o filho, ou numa atitude, ou numa decisão dentro do seu lar. Às vezes a esposa, ela às vezes é dura no falar com o marido, mediante uma decisão que ele toma contrária à que ela queria. Às vezes o filho é duro em obedecer o que o pai tanto queria, ou às vezes vice-versa. E aí a mensagem de hoje é que nós temos que ter uma gratidão, independente dessas rivalidades que vai acontecer de pensamentos dentro do lar. E aí que a lição pede hoje, é o gatilho, a chave de virada que a gente tem que ver. Nós temos que ter gratidão pelos valores que temos dentro de casa. Às vezes aquele marido que às vezes foi mais rígido naquela palavra, é o mesmo marido que sai logo cedo, toma banho de madrugada, às vezes cansado, às vezes doente, às vezes com um monte de problema, ele sai para trabalhar, para manter a casa. E aí às vezes a gente olha para o defeito e esquece de ser grato ao Senhor pelo marido que temos, que tem dado sustento a quem? A casa. Voltando para a mulher, a gente às vezes sai para trabalhar
e acha que a mulher ainda ficou deitada, o filho ainda ficou deitado, que tudo na casa ficou congelado. Até ele chegar, parece que com 5 minutos que você está chegando, é que a casa começa a se movimentar. Mas não, durante o dia alguém teve que varrer, passar, fazer alimento, cuidar dos meninos, teve ainda a lição da escola sabatina. Se está na escala da limpeza, teve que deixar tudo lá para vir arrumar a igreja. Então você vê que a mulher também teve o seu cotidiano. E aí a gente não deve olhar para os defeitos da esposa, mas sim ter a gratidão. Porque quantas pessoas procuram aí fora uma mulher, um homem não perfeito, que nós não somos perfeitos, não adianta, não vai existir o perfeito, mas que a gente às vezes esquece de agradecer pela esposa que Deus nos deu, ou agradecer pelo esposo que Deus nos deu. Amém? Voltando para os filhos, a chave do gatilho da felicidade. Os filhos vão dar trabalho? Vão, porque nós também, quando éramos mais novos, nós também temos o quê? Trabalho. Eu estava comentando ontem, eu estava aqui na cerimônia de despedida do irmão, e eu estava comentando que lá na minha casa, meu pai era totalmente diferente da minha mãe. Meu pai, ele nunca levantou a mão para bater em nenhum dos irmãos, e era assim. Eu não sei como é que ele fez isso, não. A gente perturbava demais, misericórdia. Mas em compensação, que ele não batia, Maria do Carmo batia com força. Então um batia e o outro só falava, né? E aí, eu sou grato. Meu pai e minha mãe já não existem mais, eu não tenho mais meu pai e minha mãe, mas eu sou grato pelas tapas que eu levei, graças a Deus, e eu sou grato também pelo pai que eu tive, porque aí vem essa palavra, eu tenho que olhar as coisas boas que eu tive do meu pai e da minha mãe, não os defeitos. Meu pai teve defeito? Teve, minha mãe também teve, mas eu sou grato pela mãe que eu tive e pelo pai. Às vezes a criança está aqui, está me ouvindo, jovem, e o pai está aqui, e ele repreende, e não é para o mal, é para o quê? É para o bem. E aí a gente, quando é mais novo, a gente acha que é porque o pai é chato, porque o pai não deixa, mas na verdade nós temos que ter gratidão pelos filhos, pelo pai e pela mãe e pela família. Amém? E aí a palavra, falando de agradecimento, eu tiro na palavra agora obrigado, colocando na palavra de agradecimento, a mensagem faz a gente pensar 3 coisas. O primeiro exemplo é a passagem dos 10 leprosos. Quem se lembra aqui da passagem dos 10 leprosos? A Bíblia fala que existia 10 leprosos. E aqueles 10 leprosos, eles tinham um problema em comum. Qual era o problema em comum? Qual era? A lepra. Os 10 eram leprosos e tinham um problema em comum. E os 10, quando viram Jesus e ouviram falar que ia fazer milagre, os 10 chegaram próximo de Jesus, porque antigamente não era permitido ficar muito próximo, e eles pediram o quê? A cura. E aí Jesus, ele deu um gatilho. Jesus podia chegar e dizer assim: olha, seja curado, igual a passagem aqui agora do outro leproso que vive todos os outros. Mas não. Jesus criou uma situação que ele manifestasse uma atitude de fé para que acontecesse. Mandou ele sair de um lugar para o outro, e quando ele chegasse lá para apresentar, a ele se apresentar, ele estaria o quê? Curado. E a Bíblia fala que todos eles seguiram o que Jesus falou. Todos os 10 foram lá se apresentar, e quando chegaram para lá, eles foram curados ou não? Foram curados. Muito bem. Agora a pergunta: quantos voltaram para agradecer? Está vendo? Aí voltando para a família, às vezes a gente tem nossa família ali, temos os nossos desafios, mas às vezes a gente não agradece a Deus pela família que nós temos. Deu para você entender? Então um voltou para agradecer, ele escolheu a melhor parte, ele teve 2 milagres. Ele não só teve um milagre físico da cura, ele teve também um milagre espiritual da salvação. O segundo exemplo de gratidão, Maria, a irmã de Lázaro, depois que a Bíblia fala que eles eram amigos, Jesus, quando passava na cidade de Lázaro,
pousava e ficava lá na casa de Maria e de Marta, e um momento que ele estava reunido, a Bíblia fala que Maria entrou lá com aquele perfume, derramou sobre os pés de Jesus, sobre os cabelos, e aí o que aconteceu? Ali foi uma forma de ela agradecer a quem? A Jesus. Está vendo outra forma? Jesus pediu aquele perfume? Não. Mas foi uma forma de quê? De gratidão. O terceiro exemplo de gratidão, esse eu acho top. Paulo, quando estava preso, ele poderia murmurar muito, dizer: eu sou estudado, persegui Jesus, vivo em encontro com ele, fui em várias cidades, preguei em várias línguas. Quem vê no domingo sabe quando eu falo de línguas, foi proposital a palavra línguas aqui. Então preguei para todas as nações, e na minha velhice eu estou aqui preso, vou ser julgado, vou ser sentenciado à morte. Ele podia criar ali um espírito de quê? De revolta. Mas ele diz lá nos últimos dias dele que ele era grato a Deus por ter encontrado Jesus e por ter sido participante de pregar o quê? O Evangelho. Então, três situações diferentes. Um que foi curado, ficou agradecido. A outra que viu a ressurreição do seu irmão, viu vários sermões dentro da sua casa, que foi Maria, e o próprio Paulo, que pelo Evangelho foi perseguido. Os três tinham a mesma característica: a gratidão. Nós, nessa semana da família, nós temos que voltar hoje para o nosso lar. A mensagem é essa: que nós temos que voltar para o nosso lar agradecido. Talvez Lude não é a mulher na altura que eu queria. Estou dando só um exemplo, tá? Porque ela não bate em mim quando chega em casa. Não seja o cabelo que eu queria, a cor que eu queria, não tem as palavras que talvez eu esperasse sair da boca dela. Mas foi a esposa que Deus me deu, e eu tenho que ser o quê? Grato. Talvez Léo não seja o filho que o irmão desejasse, um magrinho, um maiorzinho, um mais pretinho, cabelo cacheado. Não, mas é desse jeito que Deus colocou o filho do irmão Abilon e da irmã Fonda. E eles tinham que ser o quê? Grato. Eu poderia falar características aqui brincando de cada um, mas o que eu quero que você entenda na palavra gratidão para a felicidade da família é que a felicidade já está dentro do lar. É só a gente ver de uma forma diferente. Amém? Vou dar um exemplo para você. Às vezes alguém da igreja me procura para resolver um problema. Eu digo: não, isso é muito fácil de se resolver. Alguém: não, irmão, eu estou precisando, não, isso é muito fácil de resolver. Eu digo: mas assim, pior é na guerra, que a gente não tem nem isso para resolver. Então, você vê, a forma que eu estou vendo é diferente da forma do líder daquele ministério. Eu estou vendo uma coisa tão mais suave de resolver, e o líder está vendo mais difícil. E aí, quando a gente senta, resolve. No nosso lar, a mesma coisa. Às vezes a gente procura só pegar o defeito. Porque fulano acorda tarde, fulano fala algo, fulano só gosta de assistir determinado filme, eu não gosto. Ele gosta de pipoca, na hora do lanche eu gosto. E aí você se apega à família, ao seu ente querido, às coisas que conflitam com os seus valores, mas você não é grato pelas outras coisas que agrega. Você não vai entender? Por que? Para finalizar o sermão. Porque se não fossem as coisas que agregassem ali no seu casamento, a sua família, vocês não estariam. Vocês só estão ali porque, de alguma forma, algo que Deus colocou naquela pessoa que não é uma pessoa ímpar, não é igual a você, ela está agregando valor para você. Amém? Finalizando o sermão de hoje, a gente vai cantar o hino. Eu vou dar um exemplo bem fácil. Tem muitas coisas que antes de conhecer Lourdes eu não fazia. Acho que 50% das coisas que hoje eu faço eu não fazia. E eu acho que 50% das coisas que Lourdes faz hoje ela não fazia. Só que são coisas que eu nunca cheguei para ela e disse assim: olha, não faz assim não, faz assado. Ou ela chegou para mim. É porque um procurou ser moldado ao quê? Ao outro. Exatamente.
Então nós temos que ser gratos pelas coisas positivas. Se você for olhar dentro da família, você vai encontrar mais pontos positivos do que negativos. Ah, irmão, vai ter negativo? Tem, sempre vai ter. Porque nós somos defeituosos, nós temos a falha, porque nós nascemos com a natureza adâmica, nós temos os defeitos e as qualidades. E a chave da felicidade no lar, para a gente virar a chave, é a gente procurar ver as coisas boas e ser grato a Deus por essas coisas boas. Amém? Todo mundo entendeu? Ficamos de pé. Amanhã teremos a próxima chave, vai ser confiança. O irmão Everaldo vai estar aqui passando essa mensagem. Eu quero convidar a igreja a cantar um hino. Cadê ele? Eu não vou chamar sobre esse canto agora, não. Vou chamar Felipe, vou chamar Léo. O Léo Martins já cantou para Léo Escola da Cabra. Segura aí. Vou chamar também o irmão Tiago, estava visitando, ele quase não veio, vou chamar ele também. Não tem mais microfone? Tem? Esse hino é aquele hino lá em família que eu aumentei um pouquinho, aí é aquele hino que a gente vai confraternizar, certo, pessoal? Dá um microfone aí. Olha, pessoal, aqui só tem estrela, presta atenção. Ancião, aí eu vou tentar acertar. Líder distrital jovem, líder regional jovem. É só o santo em cima. A gente vai. É só regional, distrital, ancião. Eu estou quase, ele está quase voltando. Amém? Aí a gente vai cantar esse hino naquela parte, a gente vai apertar na mão, a gente vai procurar ir até no final da igreja e voltar. Tá certo? Solta aí, Ana, por gentileza. É a sua voz. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus. E sua cruz nos motive a orar e a cantar conosco essa canção. Alegria de vê-lo aqui, busca forte no meu coração. Sinto o amor que nos une agora, nesse aperto de mão. Aperta a mão. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus. Sua cruz nos motive a orar e a cantar conosco essa canção. Alegria de vê-lo aqui, busca forte no meu coração. Se o amor que nos une então, nesse aperto de mão. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus. Que sua cruz nos motive a orar e a cantar conosco essa canção. Alegria de vê-lo aqui, busca forte o meu coração. Que o amor que nos une então, nesse aperto de mão. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus. Sua cruz nos motive a orar e a cantar conosco essa canção. Alegria de vê-lo aqui, busca forte o meu coração. Se o amor que nos une não, nesse aperto de mãos, nesse aperto de mãos, nesse aperto de mãos. É bom que vai sempre quando termina, sempre fica perdido. Quem está cantando nunca vai bater. Amém? Que Deus possa abençoar não só esses 3 dias, mas todos os anos que vão estar aqui. Nós temos 3 famílias. A família que é os nossos parentes, a família que é lá na nossa casa, só os caranguejinhos, né, que eu costumo falar, e a nossa família que é a igreja. Amém? E aí vamos orar agora. Fechamos nossos olhos. Senhor nosso Deus e amado Pai,
queremos te agradecer e apresentar a nossa família em tuas mãos. Obrigado pela mensagem de gratidão que o Senhor colocou no nosso coração. Que sejamos não só gratos pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, mas ser grato por conhecer tua palavra, ser grato pela tua misericórdia, ser grato porque o Senhor nos guiou para fazer parte da tua grande família da salvação. Meu Deus, abençoa cada lar aqui representado, a cada lar também representado pelas fotografias que estão ali sobre o altar, até mesmo as que não estão ali no altar, que a gente não conseguiu, mas que o Senhor possa abençoar, meu Deus. Que o Senhor coloque no nosso coração o desejo de levar esse Evangelho a mais famílias nesse bairro. Que nós devemos ser não só uma igreja que se encontramos aqui, mas que devemos ser famílias missionárias. Tome em tuas mãos a nossa vida, pois nós te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém.